João 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Santo Deus, ó Pai, nós pedimos agora a tua bênção sobre nós, a tua graça sobre nós, para que a tua palavra possa ser tanto proclamada fielmente, como tu prepare o nosso coração para receber a tua palavra, que não sejam meras informações históricas ou de uma narrativa qualquer, mas seja de fato a tua palavra como ela de fato é, exposta aqui diante de nós, e nós te pedimos que tu use agora a tua palavra, para que teu nome seja glorificado, e para que tu transforme a nossa vida, edifique a nossa vida. Ó Deus, revela diante de nós agora a majestade e a glória do teu amado Filho Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos pregando então sobre milagres, vamos começar a pregar sobre os milagres de Jesus, alguns milagres de Jesus. E o que é um milagre? O dicionário Aurélio diz que um milagre é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. O dicionário Almeida, que já é um dicionário de termos bíblicos, já com definições bíblicas, diz que um milagre é um fato ou um acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Então, quando nós afirmamos, por exemplo, que determinada cura foi um milagre de Deus, foi um milagre, nós estamos dizendo que aquela cura, ela não dependeu necessariamente de recursos humanos ou da habilidade humana. O milagre já traz essa ideia, é algo fora do comum, algo que foi Deus que realizou, e aquela cura, se tratando de cura, ela não dependeu de habilidades humanas, de participação necessariamente da habilidade humana. Então, conforme o conceito que nós vimos aqui do dicionário Aurélio, aliás, do dicionário Almeida, os milagres, eles eram um fato fora do comum com um propósito. E qual era esse propósito? O propósito era glorificar o nome de Deus. A finalidade era revelar a glória de Deus. E os milagres operados por Jesus, eles revelam a sua divindade.
Toda vez que a gente for ler agora algo a respeito de milagres, entenda isso, que eles foram realizados para revelar a glória de Jesus Cristo, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram do episódio em que João Batista enviou os seus discípulos para perguntarem para Jesus se ele era o Messias ou eles haveriam de esperar por outro? E Jesus diz para eles, a resposta que Jesus diz para eles, é que os milagres que ele realizou confirmavam, os milagres que ele estava realizando, confirmavam que de fato Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ele diz lá em Lucas capítulo 7, a partir do 18, que os cegos estavam vendo, que os coxos estavam andando, que os leprosos eram purificados, que os surdos estavam ouvindo, que os mortos estavam sendo ressuscitados e que os pobres estavam ouvindo o Evangelho. Então Cristo estava gradativamente revelando a sua divindade, a sua glória, revelando que ele era o Messias, e ele gradativamente revelou isso. Ele revelou para João Batista, ele revelou para os seus discípulos, e ele começa agora a revelar para todo o povo. Então nós temos que entender que os milagres realizados no meio dos homens, os milagres realizados por Jesus no meio dos homens, aponta para a sua redenção. Então, quando nós lemos ou estudamos lá sobre a multiplicação dos pães, o próprio Cristo diz que ele é o pão da vida. Quando ele operou a cura de um cego de nascença, ele diz que ele era a luz do mundo. Quando ele ressuscitou a Lázaro, ele disse lá que ele era a ressurreição e a vida, e quem cresce nele, ainda que morresse, iria viver. Então, os milagres revelam a divindade do Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor Jesus Cristo. Os milagres tinham esta finalidade. A ênfase dos milagres e dos sinais estava naquele que estava realizando, e não necessariamente nas pessoas que presenciavam ou eram alvos do milagre de Deus. É isso que a gente tem que entender, para que a gente passe agora, a partir deste domingo, a falar de alguns milagres que Jesus operou. E o primeiro deles é exatamente esse que nós acabamos de ler, que diz que Jesus transformou água em vinho. E a primeira parte aqui desta mensagem, versículos 1 e 2, mostra que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Alguns autores dizem que Jesus honra o matrimônio com a sua presença nesta festa de casamento. O texto diz, o versículo 1, que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois aí, é depois do chamado de Natanael, que o capítulo 1 conclui falando do chamado de Natanael. E 3 dias depois, então, Jesus Cristo é convidado para este casamento na cidade ou na aldeia de Caná. E o interessante é que a gente não vê aqui quem é o noivo, não diz quem é esse noivo, não fala quem era a noiva, não diz que esses noivos são parentes ou amigos de Maria, para ela ter sido convidada, para Jesus e seus discípulos terem sido convidados. Nós não temos muitas informações sobre os outros personagens. A ênfase está em Jesus Cristo, porque toda a atenção aqui está voltada para Jesus Cristo, para o que ele vai fazer e para a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Cristo, em torno do seu poder e da sua pessoa, de quem ele é. E o texto diz então que Jesus Cristo chega a Caná aqui, e estava ali acontecendo um casamento. E a festa de casamento, imagina, irmãos, a festa de casamento aqui, entre os judeus, durava dias. Tem autores que dizem que durava uma semana. Outros autores dizem que durava mais de uma semana. E
outra coisa interessante é que, pelas atitudes de Maria, ela não era simplesmente uma convidada. Provavelmente ela foi chamada para ser uma ajudante ali na festa. Tanto é que ela soube quando o vinho estava acabando. E o versículo 2 diz aí que Jesus Cristo também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Eles foram convidados para estarem ali também. Alguns autores chamam a atenção exatamente disso que nós falamos, que Jesus Cristo honra o matrimônio, se fazendo presente ali naquela festa. E destacam que o primeiro ato público no ministério de Jesus foi exatamente num casamento. O casamento, na verdade, simboliza o próprio relacionamento de Cristo com a sua igreja. Algumas coisas precisam ser explicadas aqui. Alguns autores citam isso aqui, fazem questão de mostrar isso, que, por exemplo, nas festas dos judeus, as festas dos judeus se caracterizavam por ocasiões alegres. As festas de casamento eram momentos alegres, e nesses momentos alegres eles comiam e bebiam, eles consumiam alimento e consumiam vinho. E na cultura hebraica, o consumo de vinho fazia parte ali do entretenimento dos convidados. Só que, por exemplo, Simon Kistemaker, ele faz questão de destacar que essa bebida ela era diluída em água para manter um nível baixo de álcool. E a gente sabe que a Bíblia ela é contra a bebedice, o excesso. E aqui nós temos que estar atentos com relação a isso, que na cultura judaica o vinho era considerado um artigo indispensável na alimentação. Mas nós precisamos destacar o que a Bíblia diz, que a Bíblia condena a falta de controle próprio, a Bíblia condena a embriaguez. Então, essa passagem aqui, ela não justifica, como alguns às vezes utilizam, não justificam a atitude daqueles que se entregam à bebida. E o importante aqui é a gente focar, é nos ater ao milagre de Jesus Cristo, ao milagre que Jesus Cristo operou, e deixar de lado esses detalhes que são secundários. Primeira coisa então, Jesus Cristo se faz presente numa festa de casamento. Jesus Cristo honra o matrimônio. Quando ele aceita os essênios, por exemplo, que é um grupo da época de Jesus Cristo, eles rejeitavam festas assim. Jesus Cristo aceita e vai a essa festa de matrimônio. Mas tem uma segunda coisa aqui interessante, que está descrito aqui nos versículos 3 e 4, que o texto nos diz que o vinho da festa acaba, e que Maria recorre a Jesus. Versículo 3 e 4, versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O texto aqui, ele nos ilustra um ensino que nos diz que nós devemos recorrer a Cristo nos bons e nos momentos complicados da nossa vida. O vinho tinha acabado, e o que poderia ser feito? É preciso destacar, irmãos, que talvez para nós, assim não fizesse tanta importância este fato, mas nesse tempo aqui, a falta de vinho numa festa era uma situação embaraçosa para os noivos e para os seus familiares. Era algo constrangedor, era uma vergonha muito grande para eles. Eu li um autor que eu achei bem exagerado até, bem enfático, e ele dá muita ênfase nisso, dizendo que talvez eles fossem até punidos em função de ter deixado acabar ali os suprimentos para a festa. Mas o texto diz que isso acaba, e quando a gente vê a situação, então a gente percebe por que Maria tomou uma atitude. Ela diz que constata que o vinho acaba, e ela então recorre a Jesus Cristo para solucionar esse problema. Maria não diz como Jesus Cristo tinha que fazer,
ela simplesmente relata ali a necessidade. Mas pelo jeito que ela fala, ela acreditava que Jesus Cristo podia fazer alguma coisa. Ela esperava que Jesus Cristo fosse operar um milagre. E aí, irmãos, a gente tem que entender o que a Bíblia fala sobre Maria. A Bíblia diz que ela guardava no seu coração todas as maravilhas que ela ouviu na ocasião da sua gravidez. O que se ouvia falar sobre Jesus. O que falaram para ela de Jesus Cristo. O texto diz que ela guardava no coração. Ela deve ter ouvido, ou presenciou, ou ouvido falar o que aconteceu no batismo de Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo, a voz dos céus. Ela sabia mais do que qualquer pessoa quem era realmente Jesus Cristo. E ela esperava que Jesus Cristo operasse um milagre. Então, ela, percebendo que o vinho havia acabado, ela conta a Jesus Cristo, esperando que Jesus Cristo solucionasse aquele problema. E a resposta de Jesus Cristo parece dura. O versículo 4 diz que Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Imagina hoje um filho dizendo isso para uma mãe, na nossa cultura. A resposta parece dura, mas para os judeus não era. A palavra aqui, mulher, era um título de respeito. Alguém escreveu dizendo que equivale a senhora. Mas quando nós vamos para a segunda parte aí dessa primeira fase, que tenho eu contigo, aí fica mais estranho ainda aos nossos olhos. Mas os autores dizem que provavelmente Jesus Cristo estava dizendo para ela que ele não era mais o provedor dela, que ele tinha uma missão, a missão messiânica. A situação tinha mudado. Jesus, a partir daqueles momentos, ou uns meses antes, tinha iniciado o seu ministério público terreno. Estava acontecendo uma mudança de relacionamentos. Depois de aguardar tempos lá em Nazaré, 30 anos em Nazaré, as coisas começaram a mudar. Jesus Cristo tinha sido ungido pelo Espírito Santo, ele tinha recebido o poder dos céus para cumprir a missão que o Pai lhe deu. E algumas pessoas dizem que Maria aqui não devia mais pensar, destacam que Maria não devia mais pensar em Jesus Cristo necessariamente como seu filho, pois quando ela percebesse, ela olhasse o sofrimento de Jesus Cristo, ela ia sofrer muito mais. Lembra quando Simeão foi ao templo, conduzido pelo Espírito Santo, encontrou Maria e José com o bebê Jesus, e ele olhou Jesus, o Espírito Santo revelou, e Simeão disse que ele podia morrer, porque ele viu a salvação de Israel. E o texto diz lá que ele abençoou eles e disse para Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E diz também: uma espada traspassará a tua própria alma. Maria devia começar a ver a Jesus, não só como um filho, mas como Senhor e como Salvador, porque o ministério de Jesus Cristo havia começado. E quando Jesus Cristo diz: mulher, que tenho eu contigo? Ele estava enfatizando isso. E o pedido que ela fez foi um pedido com um objetivo limitado.
E aquele pedido limitado, porque o pedido de Maria era só providenciar o vinho para livrar os noivos e os seus familiares daquele constrangimento. Era um objetivo limitado, não combinava com a vocação de Cristo enquanto Messias. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora, no versículo 2. Ainda não é chegada a minha hora. Com essas palavras, Jesus Cristo revela que ele tinha plena consciência de que ele iria cumprir uma missão dolorosa que o Pai havia lhe dado. A minha hora aqui se refere ao sofrimento e à morte do Senhor Jesus Cristo. E não seria a sua mãe aqui, não seria Maria, que ia dizer a hora que iria começar. Parece que Maria não conseguia entender plenamente que o relacionamento de mãe e filho estava sendo substituído por outro relacionamento, o relacionamento servo ou crente e salvador. Por isso que Jesus responde isso para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas a gente vê uma terceira parte desse texto, que é o milagre acontecendo. Jesus Cristo opera o milagre, ele transforma a água em vinho. A gente vê isso do versículo 5 ao versículo 10. O versículo 5 diz: então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É interessante que mesmo Jesus Cristo falando aquelas palavras, Jesus atendeu ao pedido de Maria. E eu não sei como assim, mas Maria entendeu que a resposta de Jesus Cristo significava que ele iria agir, mas era no tempo dele. Maria sabia que Jesus Cristo podia resolver aquela situação, ela não sabia como, mas ela sabia que o que Jesus Cristo iria fazer era a coisa certa, e o que ela diz para os serventes é: fazei tudo o que ele vos disser. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele aplica esta frase, fazei tudo o que ele disser, falando para nós que nós não devemos questionar, nem criticar as ordens do Senhor Jesus Cristo, mas cumprir imediatamente. Às vezes tem trechos da palavra de Deus que às vezes nos incomoda, quem sabe questionamos, e o fazei tudo o que ele disser dá essa ideia para nós que nós não devemos questionar, nós não devemos criticar as ordens do Senhor Jesus Cristo, nós devemos obedecer, cumprir imediatamente a ordem do Senhor Jesus. Spurgeon diz ainda que se você fizer exatamente aquilo que o Senhor ordena, você vai descobrir que os mandamentos do Senhor não são penosos e que há grande recompensa em guardar esses mandamentos. Fazei tudo o que o Senhor disser. E o versículo 6 diz que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Essas talhas eram grandes vasos que os judeus colocavam água para lavar a mão, para a purificação. Irmãos, cada talha dessa podia conter até 100 litros de água. 6 talhas eram cerca de 600 litros de água. Sabe por que isso é importante? Porque enfatiza a grandeza do milagre e enfatiza a grandeza do próprio Cristo. O versículo 7, Jesus dá uma ordem: enchei de água as talhas, e diz que eles encheram completamente. Eles talvez pudessem pensar que a ordem de Jesus era sem sentido. Imagina, eles estão numa festa, o vinho acaba,
E o que Jesus Cristo diz é: peguem essas talhas aí e encham. Quem sabe eles pudessem pensar que não tinha sentido nenhum e desobedecessem a Jesus. Mas eles obedeceram, a palavra diz que eles encheram e encheram completamente. Isso significa que elas não continham nada e nem podiam se colocar mais nada, nem acrescentar mais coisa alguma. E eu acho interessante o que diz o versículo 8, que Jesus Cristo determinou para eles: tirai agora e levai ao mestre-sala. E diz que eles fizeram. Irmãos, isso é interessantíssimo, porque Jesus Cristo não toca na água. Jesus não faz uma grande exibição de poder. Não há nenhum truque, ele não joga um pano por cima. Não há nenhuma mágica ali manual, nenhum movimento. Ele simplesmente desejou que a água se transformasse em vinho, e assim se fez. Alguns dizem que a água viu o seu Deus e ficou vermelha. Nós não vemos em lugar nenhum na Bíblia, pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse, a gente não vê em nenhum lugar na Bíblia alguém agindo assim, alguém operando um milagre desse jeito. Sempre tem que fazer alguma coisa, pegar algum produto, pegar algum objeto. Jesus não. Sabe o que ele fez? Ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Isso aqui mostra a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mostra que ele é o próprio Deus. Quando a gente olha para um milagre desse, às vezes a gente fica imaginando o que foi que aconteceu ali. Aconteceu algum processo para a água ir se ficando vermelha, e a gente tem que entender que isso vai ser um mistério para nós. Nós não vamos saber exatamente o que foi que aconteceu ali com as substâncias da água, o que foi que aconteceu ali dentro, mas o que nós temos que entender é que quando Jesus Cristo opera esse milagre, sem tocar na água, sem fazer exibicionismo, sem nenhum grande truque, isso mostra que ele é o próprio Deus, está revelando a sua divindade. O milagre está apontando exatamente para isso. Ele não teve que realizar todo o processo de transformação, de a água cair na terra, nascer as videiras, né, e produzir os frutos. Ele não teve que esperar isso. O milagre ele foi instantâneo. E o propósito do milagre era exatamente isso: revelar a divindade do Senhor Jesus Cristo. O enfoque do relato está em Cristo. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que opera milagres. É Ele que nós servimos. Dos versículos 9 e 10, acontece a admiração pela qualidade do vinho. Versículo 9 diz: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Foi um espanto para eles. O texto diz que aquele era o melhor vinho que aquele mestre-sala havia provado. Era um vinho de qualidade, era um vinho fora do comum, porque foi feito pelo próprio Deus. O versículo 10 mostra aqui um costume da época, e o costume da época era servir, até nos dias de hoje, né, em termos de alimentos, era servir primeiro o melhor vinho. E quando os convidados já estivessem
bebido bastante, não estavam tão exigentes, porque eles já não conseguiam discernir direito o sabor do vinho, eles serviam o vinho inferior. E o mestre-sala se admira e diz que o noivo inverteu as ordens, serviu primeiro o de qualidade inferior e depois serviu o melhor vinho. O vinho que Jesus produziu foi o melhor de todos, como tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz é o melhor para nós. Talvez às vezes a gente não entenda, mas é o que Deus faz. E para não restar dúvida sobre o propósito do milagre, João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aí as palavras que estão no versículo 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João mostra qual é o propósito do milagre. Ele manifestou a glória de Cristo. João faz questão de mostrar que o foco do milagre não está nos outros personagens, nas outras pessoas, mas em Jesus Cristo. E diz que esse milagre levou os discípulos a crerem. Jesus, ele compareceu ali a uma festa simples, e de maneira simples, ele revelou a sua glória. E ao realizar esse sinal, o primeiro de muitos, Jesus Cristo revelou o seu poder. Eu quero deixar aqui duas aplicações para nós, ou duas lições práticas para nós, para a gente encerrar. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que é a Cristo que nós temos que recorrer em todas as situações da nossa vida. É a Ele que nós temos que recorrer. Sua vida anda complicada, você anda com angústias, com tristezas, com medo. Recorra àquele que transformou a água em vinho. Recorra àquele que tudo pode. Peça ajuda a Deus para que Ele te socorra e que o nome dEle seja glorificado. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas percebam uma coisa também: sejamos obedientes à palavra. Fazei tudo o que Ele disser. Se tem algo que traz angústia ao nosso coração, tristeza ao nosso coração, é o pecado. E nós temos que voltar para Cristo, recorrer a Cristo, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, e sendo obedientes a Ele. Então é a Cristo que nós temos que recorrer em todas as situações da nossa vida. A segunda lição que eu quero deixar para todos nós aqui é que este milagre aqui, ele sirva também para nós, para que nós creiamos verdadeiramente em Cristo. Depois do milagre, o versículo 11 diz que os discípulos creram nele. A fé dos discípulos foi fortalecida por este sinal, por este milagre. Cristo não fez espetáculos para operar este milagre. Ele simplesmente desejou que a água se transformasse em vinho e ela se transformou. Isso mostra que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é Deus.
Nós servimos um Deus todo-poderoso. E lembremos das palavras do Senhor Jesus Cristo, em João 17, 24, Jesus Cristo diz: a minha vontade é que onde eu esteja, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E essa vontade, ela vai prevalecer, mas nós temos que estar nos braços de Cristo, nas mãos de Cristo. E entenda, irmãos, o vinho que Jesus Cristo produziu, pelo seu poder, era o de melhor qualidade. E Jesus Cristo continua a oferecer o que há de melhor para nós. E o que há de melhor é a vida eterna do lado dele. Isso é incomparável. Aquele que transformou a água em vinho, ele chama o pecador também ao arrependimento, para dar uma nova vida, uma vida de alegria plena com ele. Porque o que o mundo oferece são os seus encantos, e esses encantos o mundo oferece como se fossem coisas boas, mas logo o mundo vai cobrar um preço muito alto, e esse preço é amargo. Jesus operou esse milagre num casamento em Caná. Eu quero encerrar essa mensagem aqui com as palavras de um autor chamado J.C. Ryle. Ele diz o seguinte, eu queria a atenção dos irmãos. Ele diz assim: algum dia haverá uma festa muito maior do que a festa de Caná, quando o próprio Cristo será o noivo e os crentes a noiva. Uma glória mais intensa se manifestará quando Jesus Cristo reinar com o seu grande poder. Apocalipse 19, 9. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E que você seja um desses convidados. E como é que você sabe que você é um desses convidados? E que estará presente nessa festa das bodas do Cordeiro? É se você crer em Cristo verdadeiramente. Se você, de fato, compreende que é pecador, e que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, e assim você se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, e agora você vive para Ele. Assim nós temos certeza de que onde Ele está, nós estaremos também. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Deus nos abençoe.